Agora, as notícias com Diogo Andrade. O Parlamento dos Açores aprova proposta para simplificar o subsídio social de mobilidade. O Parlamento dos Açores chumba mudanças nos TVDs e iniciativa para proteger hortênsias. Está aberto o concurso para faroleiro auxiliar nos Açores até o dia 18 de junho. O Parlamento dos Açores aprovou ontem uma anteproposta de lei do Chega para simplificar o subsídio social de mobilidade que pretende que no ato de compra os passageiros paguem apenas o valor fixado por lei. O Chega propõe que os açorianos e residentes nos Açores devem pagar no ato da reserva apenas e somente um preço fixo e não desembolsarem antecipadamente valores por vezes exorbitantes, deixando assim de haver adiantamentos e os respectivos reembolsos. Olivéria Santos, deputada do Chega, na apresentação da proposta. A iniciativa foi alvo de propostas de alteração do PSD e do CDS-PP. Foi aprovada em votação final global com os votos a favor do PSD, do CDS e do Chega e as abstenções do PS e dos deputados do Bloco de Esquerda, PAN e Iniciativa Liberal. Do lado do maior partido da oposição, o socialista Luís Leal lembrou a resistência das transportadoras aéreas em suportar a diferença entre o valor máximo definido e o preço da passagem e criticou a decisão do Governo da República de limitar o subsídio até 600 euros. Quando afirmou que vai colocar disse assim, um teto de 600 euros como limite para o acesso ao reembolso e uma taxa de emissão de bilhete no máximo de ida 35, 70 e de volta. Ora, na nossa opinião, isto é claramente um retrocesso do atual modelo em vigor, uma vez que coloca o açoriano a ter de suportar 134 euros, mais tudo o que for acima dos eventuais 600 euros. Por seu turno, o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, visou a figura triste da coligação PSD-CDS, cujas propostas de alteração transformam uma iniciativa mal feita e errada num diploma idêntico ao que o Bloco apresentou em abril e que foi reprovado do Parlamento açoriano. Este debate que estamos a ter aqui hoje e os desenvolvimentos que, entretanto, surgiram desde abril, desde que a proposta que o Bloco trouxe a este Parlamento foi debatida e rejeitada, demonstram a urgência que à altura existia. Urgência que a coligação, o Chega e toda a direita acharam que não, afinal, não era urgente. Como se provou, era mais do que urgente. Por sua vez, o representante único do PAN, Pedro Neves, lembrou que o PSD sempre disse que não queria passar o ónus do pagamento para as companhias aéreas, contrariamente ao que a proposta aprovada advoga e deixa dúvidas noutras matérias. Mas a audiência da SATA diz que não tem condições financeiras para aplicar este modelo. Na forma como está redigido, não é possível executar. Por isso, Sr. Secretário, diga-nos como é que nós vamos resolver esta situação, quando a própria diretora financeira, que agora é administradora, diz que não consegue, nem tem condições monetárias para conseguir aplicar este modelo que está aqui apresentado. O deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, alertou que o diploma até pode piorar o modelo, defendendo que o atual sistema, não sendo bom, funciona. Sobre esse diploma, como havia sobre os 3 diplomas que debatamos na legislatura anterior, uma preocupação da Iniciativa Liberal e que eu não posso deixar de referir. É que nós não temos a certeza e continuamos a não ter a certeza de que esse diploma vai resolver os problemas que neste momento existem com o subsídio social de mobilidade. Por parte do Governo Regional, a Secretária do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas apoiou a simplificação do subsídio, lembrando que o Governo da República criou um grupo de trabalho para propor alterações ao modelo vigente. O que mudou de facto foi a predisposição do Governo da República constituir um grupo de trabalho, reunir um grupo de trabalho e começar a encarar esta situação como uma situação real e efetiva que prejudica os açorianos naquilo que são as suas disponibilidades financeiras para comprarem um bilhete para irem ao continente português. Berta Cabral a dar nota que esta proposta seguirá para a Assembleia da República, no entanto o grupo de trabalho continuará o seu trabalho. Durante o debate de urgência que abriu os trabalhos parlamentares sobre a situação operacional da SATA, solicitado pelo Partido Socialista,
O deputado social-democrata Paulo Simões criticou os anteriores governos regionais do PS devido a ingerências na gestão da SATA que provocaram prejuízos consecutivos na companhia aérea entre 2013 e 2019. É preciso recuar apenas pouco tempo, até 2019, para encontrar dificuldades financeiras sérias no Grupo SATA. Com salários em atraso, nos meses de junho e de setembro, a SATA não tinha tesouraria para pagar salários, teve que fracionar salários, teve que pagar as prestações aos trabalhadores do Grupo SATA. Por seu turno, José Pacheco do Chega corroborou as críticas aos executivos regionais do PS que afundaram a SATA, apelidando o PS como o maior coveiro da SATA. O PS é que é o maior coveiro da SATA. Durante anos, e nós vimos isso na comissão de inquérito, durante anos afundou a SATA, pôs lá os seus amigos, pôs os políticos a decidir rotas, fez isso tudo. Por seu lado, a líder parlamentar do CDS-PP, Catarina Cabeceiras, considerou que a SATA nunca serviu tanto os açorianos como hoje, deixando ainda críticas também à gestão feita pelos governos socialistas. O grande problema da SATA é a saúde financeira que esta empresa não tem. E isso foi resultado da vossa gestão. Não podemos aceitar essa postura do Partido Socialista chegar aqui e falar no Calvário. Então o que foram estes anos todos da governação de administrações, de erros sistemáticos naquilo que foi a administração da empresa? Não foi um Calvário? Então foi o quê? Claro que foi um Calvário. Por sua vez, o liberal Nuno Barata alertou para ingerências do executivo açoriano na empresa e alertou para a situação económica. O Sr. Deputado Paulo Simões falava dos pagamentos em prestações aos trabalhadores. Era importante saber, se não conseguirem alienar as Azores Airlines nos prazos que a União Europeia estabeleceu, como é que a SATA vai pagar os salários no final do ano, depois do verão, ou no ano de 2025? Pelo Bloco de Esquerda, António Lima exigiu a divulgação do plano de negócios do grupo, acusando o governo de enterrar a SATA e desafiando a tutela a esclarecer o empréstimo contraído à JP Morgan, que significa encargos anuais superiores a 13% para a transportadora aérea. Qual é a taxa de juros contratada e demais custos associados ao empréstimo de 60 milhões que a SATA Açores contratou à JP Morgan, que só para ser devolvido custou 6 milhões de euros em apenas 9 meses. Diga-nos lá que empréstimo ruinoso para a SATA Açores foi esse. Na resposta, o secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, revelou que o empréstimo foi exigido pela Comissão Europeia para comprovar que a SATA podia ir ao mercado sem o aval do governo regional. O acordo com a Comissão Europeia e que obrigaram a SATA a comprovar que ia ao mercado sozinha, sem o apoio do governo, e foi por isso que no final de 2022 foi contraído um empréstimo junto da JP Morgan, e é evidente que esse comprovativo que estava nas obrigações que temos com Bruxelas, de que a SATA podia ir ao mercado sem o aval do governo, teve um peso financeiro. Por fim, o Partido Socialista criticou a falta de respostas. Este debate fica marcado pela ausência de respostas, muitas questões e muito poucas respostas e, sobretudo, muito pouca vontade de debater aqueles que são os incumprimentos já evidentes do plano de reestruturação da SATA e, sobretudo, a total omissão de uma sequer palavra sobre a privatização da SATA em curso ou não, desenvolvida por este governo. Andreia Cardoso, deputada do Partido Socialista, a criticar a falta de respostas no âmbito do debate de urgência sobre a situação operacional da SATA. Ainda sobre os trabalhos parlamentares, o Parlamento rejeitou ontem as alterações da Iniciativa Liberal ao regime que regula o transporte individual de passageiros em veículo descaracterizado, conhecidos como TVDE. No debate, o liberal Nuno Barata alertou que os Açores não podem ficar para trás, defendendo a necessidade de simplificar procedimentos para permitir a introdução daquela atividade na região, acusando os partidos de não quererem reformar o arquipélago. PSD e CDS, pela voz dos deputados Francisco Gaspar e Catarina Cabeceiras, respectivamente, consideraram ser prematuro realizar alterações ao regime, enquanto a parlamentar do Chega, Olivéria Santos,
defendeu que a liberalização total é um risco numa região como os Açores. A socialista Marlene Damião disse não ser aceitável abrir a porta à entrada de novos agentes em condições desiguais e o deputado do Bloco de Esquerda, António Lima, alertou para a precariedade laboral dos funcionários dos TVDE. Pedro Neves do PAN criticou o excesso de burocracia exigida àquela atividade no arquipélago. Também ontem, uma resolução do Chega para proteger as hortênsias foi reprovada. Na discussão, o deputado do Chega, José Sousa, defendeu que aquela espécie de flor é um símbolo cultural dos Açores que precisa de ser protegida das garras dos ambientalistas radicais. O secretário do Ambiente e Ação Climática lembrou que não existem dúvidas nenhumas de que as hortênsias são espécies invasoras com riscos para as plantas endémicas e afirmou que não faz sentido o Governo Regional promover uma propagação na via pública. Alonso Miguel admitiu, contudo, a criação de um regime de exceção para a plantação de hortênsias, uma hipótese que já tinha sido abordada a 26 de abril, quando o diploma foi discutido na especialidade. Até 18 de junho estão abertas 8 vagas na categoria de faroleiro auxiliar nos Açores. No total são 24. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida. No concurso aberto, 6 são na secção do continente, sendo 2 na modalidade de concurso interno, 8 para os Açores, 2 delas destinadas para o pessoal da Marinha, e 6 vagas na categoria de faroleiro técnico de primeira classe, 2 internas apenas para território nacional. Mário Riscado, faroleiro-chefe, em entrevista à Atlântida, adianta quais os requisitos para concorrer. Um dos requisitos fundamentais é ter nacionalidade portuguesa, não é? Ter idade entre 18 anos e 35 anos de idade, em 31 de dezembro de 2024, possuir como habilitações literárias mínimas o 12º ano do ensino secundário completo ou habilitação legalmente equivalente. Ter a situação militar regularizada e não possuir antecedentes criminais. O responsável explica o que faz na prática um faroleiro. Depois de ser admitido no concurso, irá frequentar um curso que se chama curso elementar, no qual lhe será incutidas as noções básicas do que é ser faroleiro, que incide muito na parte eletrónica, na parte informática, na formação eletrónica e informática, que são a base de todos os nossos sistemas de sinalização marítima. Além disso, vão ter umas noções de mecânica, de legislação, entre outras mais básicas, não é? Mas a nossa função, basicamente, é garantir que a luz permaneça acesa, não é? Para que os navegantes que circundam ao largo dos nossos faróis se sintam em segurança e que se dirijam para o porto também em segurança ou que continuem no seu rumo de forma segura. A verdade é que muitos desconhecem as vantagens desta profissão. Nesse sentido, Mário Riscado enumera algumas. Quando nós entramos para faroleiro, é-nos concedido uma habitação. E, como sabemos, nos dias de hoje, é um aspecto fundamental para a estabilidade familiar, não é? Além de que podemos considerar que os faróis são as nossas casas, porque, ao fim e ao cabo, o nosso serviço passa-se naquelas 4 paredes, não é? Digamos assim, 24 horas, quando estamos de serviço, são 24 horas, no qual estamos sempre junto dos nossos familiares. No caso de terem filhos, podem acompanhá-los com uma proximidade maior, o que é um privilégio nos dias de hoje, não é? Os 8 elementos escolhidos para os Açores serão posteriormente distribuídos para as 8 ilhas, exceto o Corvo, que não tem faróis guarnecidos. Os interessados em candidatarem-se podem fazê-lo através da página da Autoridade Marítima Nacional e preencher os documentos necessários. As candidaturas estão abertas até 18 de junho. Estão ainda disponíveis concursos para a categoria de militarizados na Marinha até à mesma data, destinado a todos que queiram desenvolver funções como polícia dos estabelecimentos de marinha ou como troço do mar. Para os Açores, apenas estão abertos concursos para a função do troço do mar, que se destina ao serviço das embarcações portuárias da Marinha em terra ou a bordo. Os candidatos poderão concorrer para as áreas de manobra, eletricidade e máquinas. Terminamos com a Carolina Sousa da Rádio Atlântida. Boa tarde.